melhor PC gamer de até R$ 3.000 para montar no final de 2024. Montar um computador gamer com um orçamento de até R$ 3.000 pode parecer um desafio, mas com escolhas inteligentes é possível criar uma máquina eficiente para rodar jogos populares. Neste guia, detalharemos os componentes mais adequados, explicando suas funções, faixas de preços e o valor total da configuração. O foco será em componentes que entreguem um bom equilíbrio entre custo e desempenho. Planejamento e estratégia. Com um orçamento limitado, é essencial priorizar componentes que ofereçam bom desempenho em jogos, mesmo que isso signifique abrir mão de recursos avançados. Para esta configuração, optaremos por um processador com gráficos integrados, eliminando a necessidade de uma placa de vídeo dedicada, que geralmente é o item mais caro de um computador gamer. O restante do orçamento será destinado à memória RAM, armazenamento, fonte de alimentação, gabinete e uma placa-mãe confiável. Componentes do computador gamer. Processador. O processador é o componente central do computador, responsável por executar as instruções dos jogos e aplicativos. Para este orçamento, o processador AMD Ryzen 5 5600G é a melhor escolha, pois combina bom desempenho com gráficos integrados de alta qualidade. O AMD Ryzen 5 5600G possui 6 núcleos e 12 threads, garantindo desempenho sólido em jogos e multitarefa. Ele opera com uma frequência base de 3,9 GHz, podendo alcançar até 4,4 GHz no modo turbo. Além disso, inclui gráficos integrados Radeon Vega 7, capazes de rodar jogos populares em qualidade média alta em resolução Full HD. A faixa de preço deste processador varia entre R$ 900 e R$ 1.100. Placa-mãe. A placa-mãe é responsável por conectar todos os componentes do computador. Para esta configuração, a ASRock A520M HDV é uma excelente escolha, sendo compatível com o processador AMD Ryzen 5 5600G. Essa placa-mãe suporta o soquete 4, necessário para o processador escolhido. Ela oferece slots para memória RAM DDR4, conectores SATA e M2 para armazenamento, além de diversas portas USB. A faixa de preço desta placa-mãe está entre R$ 400 e R$ 500. Agora o Aircooler Hyper 212 Evo. Um dos coolers mais populares e com ótimo custo-benefício, o Hyper 212 Evo é conhecido por seu desempenho confiável e preço acessível. Ele é ideal para quem não pretende fazer overclock agressivo, mas quer um resfriamento mais eficiente que o cooler padrão. Tendo boa capacidade de resfriamento para processadores de médio porte, como o Ryzen 5 5600G, e também pode suportar overclock moderado. Com preço atual de R$ 150 a R$ 250. Com um bom desempenho térmico e preço acessível. Memória RAM. A memória RAM é essencial para o desempenho em jogos, pois armazena dados temporários que o processador precisa acessar rapidamente. Para esta configuração, 16 GB de memória DDR4 de 2 módulos de 8 GB, com frequência de 3.200 MHz são recomendados. Esta quantidade de memória é suficiente para rodar jogos modernos e realizar multitarefa sem problemas. A configuração com 2 módulos de 8 GB permite ativar o recurso de canal duplo, que aumenta a largura de banda da memória e melhora o desempenho geral. O custo desta memória varia entre R$ 300 e R$ 400. Armazenamento. O armazenamento é onde o sistema operacional, os jogos e outros arquivos são guardados. Um disco de estado sólido, SSD, de 480 GB é uma escolha ideal para esta configuração. O SSD oferece tempos de carregamento muito mais rápidos em comparação aos discos rígidos tradicionais. Com 480 GB, é possível armazenar o sistema operacional e alguns jogos principais. A faixa de preço deste componente varia entre R$ 180 e R$ 250. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação é responsável por fornecer energia elétrica para todos os componentes do computador. Uma fonte de 450 watts com certificação 80 Plus Bronze é suficiente para esta configuração. Essa fonte oferece eficiência energética, reduzindo o desperdício de energia, e fornece potência suficiente para suportar o processador e os demais componentes. O preço médio de uma fonte como esta está entre R$ 200 e R$ 300. Gabinete.
O gabinete abriga todos os componentes do computador e deve oferecer boa ventilação e espaço adequado. Um gabinete básico, mas bem ventilado, é suficiente para configurações de entrada. Alguns modelos já incluem ventiladores, ajudando a manter os componentes resfriados. O preço de um gabinete com essas características varia entre R$ 180 e R$ 250. Cálculo do total. Com base nas faixas de preços dos componentes, temos o seguinte cálculo. No cenário mais econômico, o processador custa R$ 900, a placa-mãe custa R$ 400, a memória RAM custa R$ 300, o SSD custa R$ 180, a fonte de alimentação custa R$ 200 e o gabinete custa R$ 180. Isso resulta em um total de aproximadamente R$ 2.160. No cenário mais caro, o processador custa R$ 1.100, a placa-mãe custa R$ 500, a memória RAM custa R$ 400, o SSD custa R$ 250, a fonte de alimentação custa R$ 300 e o gabinete custa R$ 250. O total neste caso é de aproximadamente R$ 2.800. Desempenho em jogos. Com esta configuração, é possível rodar jogos populares em qualidade média alta em resolução Full HD. Por exemplo, em Fortnite, é possível alcançar entre 60 e 80 quadros por segundo em qualidade média ou alta. Em Counter-Strike Global Offensive, o desempenho supera 120 quadros por segundo em qualidade alta. Em Valorant, é possível obter mais de 100 quadros por segundo em qualidade alta. Em Grand Theft Auto V, o desempenho fica entre 50 e 60 quadros por segundo em qualidade média. Conclusão: montar um computador gamer com um orçamento de até R$ 3.000 é viável e garante uma boa experiência em jogos. O processador AMD Ryzen 5 5600G, com gráficos integrados, é a peça central desta configuração, permitindo economizar no custo de uma placa de vídeo dedicada sem comprometer o desempenho. Com um total variando entre R$ 2.160 e R$ 2.800, esta configuração oferece equilíbrio entre custo e desempenho, além de permitir upgrades futuros, como a adição de uma placa de vídeo dedicada ou mais armazenamento. Este é um excelente ponto de partida para quem deseja entrar no mundo dos jogos com um computador acessível e eficiente.